Fala pessoal, tudo bom? Voltando aqui para a gente poder dar continuidade, falar do nosso assunto aqui de ferrovia. E a princípio eu queria pedir desculpa para vocês, porque no meu último vídeo eu falei sobre os testes verticais e conversando com alguns amigos a gente entrou no consenso, né, que os testes verticais poderia ser um tema a ser falado mais para frente. E realmente, é um teste depois de todo o processo do trem, de montagem do trem, de teste estático do trem, né? Então não teria por que eu ter falado já sobre esse tema. Mas eu não vou tirar o vídeo porque eu achei que ficou legal, ficou bem explanado. A gente pode depois mais pra frente tentar abranger mais alguns assuntos ainda. Mas de qualquer forma eu não vou, né, retirar o vídeo, vou deixar da forma que tá. E aí quem estiver assistindo esse vídeo aqui, entendam que aquele teste ele é um teste já feito já pro final do trem, né? É que eu vim falando dos testes estruturais ali e já entrei nos testes verticais, porque nos testes verticais você também faz um comparativo, né, do que foi, do que você teve de resultado nos testes estruturais. Então, por isso que eu acabei entrando nesse tema, mas poderia ter segurado um pouquinho mais para a sequência de vídeos, tá bom? Então, acho que é a sequência mais lógica, tá? Para quem está assistindo esse vídeo aqui, então, vejam testes estruturais, aceitem ali os testes verticais, mas entendo que é mais pro final e tentem entender que depois dos testes estruturais ali a gente vai partir ali pros testes de isolação elétrica, tá bom? Então acho que essa é a sequência mais bacana assim para se seguir. Tá parecendo Star Wars, né? Mas é isso. Bom, antes da primeira energização do trem, é importante que a gente faça alguns ensaios. E um dos ensaios mais importantes que é feito pela equipe de TIC são esses testes de resistência de isolação, que são popularmente conhecidos como o teste Megger, né, o teste com o megômetro. Este ensaio ele vai permitir, tá, que você consiga avaliar a condição que está os seus cabos elétricos ali, né, os equipamentos, circuitos, tal, se está tudo certinho, se tem alguma fuga. Você precisa identificar e mapear esses caminhos de fuga para solucionar, obviamente, de cara. Porque qualquer uma dessas fugas, ela pode comprometer, tá? Não só equipamentos, mas também pode comprometer a segurança, pode comprometer a confiabilidade do operacional e pode até mesmo causar problemas, né? Danos a equipamentos e também à estrutura do trem. O equipamento que nós utilizamos para fazer o teste Megger é o megômetro, obviamente, tá? O megômetro, ele é um aparelho que ele precisa ser calibrado, ele é capaz de aplicar uma tensão contínua que é extremamente elevada, entre os condutores ali do trem e a carcaça, entre o aterramento, né? Você aterra uma das pontas e a outra você coloca ali no seu condutor. E essas tensões, geralmente elas são utilizadas em corrente contínua, como eu disse, e 500 volts é aplicado para circuitos de controle de baixa tensão, 1000 volts é aplicado para circuitos de potência e baixa tensão, e 2.500 volts é aplicado para motores, para cabos de potência, para equipamentos de maior classe, tá? de isolamento. Bom, a tensão aplicada ela deve sempre seguir os requisitos do fabricante, então é tudo especificado ali pelo fabricante, até quanto, né, que você pode aplicar ali de tensão. Obviamente você não pode aplicar algo a mais do que o fabricante te recomenda, porque senão aí você mesmo causa um dano, né, você causa um dano destrutivo. A intenção do teste não é ser um teste destrutivo, embora o teste megômetro em muitos casos é considerado, né, é considerado um teste destrutivo, mas até uma certa escala ele é aceitável. Inclusive você não pode ficar aplicando diversas vezes ali o teste de megômetro nos cabos. Então é interessante que você faça uma vez, se der algum erro você já resolva, aplique novamente para estar nos parâmetros ali e tem que ficar nisso, não pode ser aplicado diversas vezes, tá bom? Bom, princípio do funcionamento do teste de megômetro, tá? Durante o teste você vai ter ali, como eu disse, uma tensão aplicada. Você vai colocar condutor e massa, ou seja, carcaça e chassis. Você vai colocar o condutor e terra. E você vai ter o condutor e condutor, certo? O equivalente, tá, desse teste, ele é simples. Você vai ter ali um cálculo de resistência, que é a nossa famosa lei de Ohm. Então, dentro da lei de Ohm, você vai conseguir ver a resistência ou a resistência do seu isolamento ali, né? Ou seja, você vai conseguir através disso ver a resistência do seu isolamento, algo que o seu equipamento de megômetro já vai te fornecer.
Se o seu equipamento de megômetro não fornecer, um equipamento mais antigo, né, você usa a fórmula da lei de Ohms, que é a resistência é igual a tensão dividido por corrente, para você conseguir obter o resultado ali da resistência. Então, quanto maior a resistência medida, melhor vai ser a condição do isolamento. Então, valores elevados vão indicar uma resistência, né, praticamente ótima, né? Então, mostra para você que existe ali uma isolação é, forte que está impedindo ali, né, que não tenha circulação de corrente para caminhos indesejados, tá bom? Então, resistência alta, ótimo sintoma, certo? Então esse é o objetivo do teste Megger. Aí a partir desse teste a gente consegue detectar também fugas para massa, ou seja, de repente ali você passou cabos, né? Você tem uma caixa de tração, você tem CVS, como eu já disse outras vezes, você tem diversas calhas e tudo mais, e aí você passou um cabo ali e rompeu na estrutura um pouco a isolação daquele cabo. Então, quando você aplica esse teste de megômetro, ele vai detectar essa fuga de corrente, né? E geralmente o equipamento ele gera uma falha, né? Ele cai a tensão, ou ele derruba ali a aplicação de tensão, ou fica algo ali meio que finito e você consegue identificar que tem alguma coisa errada. E aí você sabe que está tendo uma fuga ali, tá? E às vezes também essa fuga é visual. Então, às vezes você está aplicando o teste do megômetro e aí você vê ou você escuta, né, as fugas de corrente, né, os pequenos arcos ali se abrindo, tá bom? E aí você consegue, através disso, identificar, né, as atuações devidas de proteção, falhas que talvez tenham, né, internamente, e o risco, e evitar ali o risco à segurança operacional, porque imagine que isso é algo que não pode acontecer num trem em operação. Você tem uma fuga, né, de corrente ali para a estrutura do trem, seria algo, né, muitas vezes desastroso ali e não poderia acontecer, não pode acontecer. Geralmente esses comprometimentos de isolação, eles vão ocorrer por conta de esmagamentos, como eu disse, cortes, perfuração de isolação, danos mecânicos, tá? Às vezes o trem ali na produção, sei lá, indo para lá e para cá, sendo transportado, né, de lá e para cá, de linha para linha, de estágio para estágio, pode ter uma vibração e essa vibração acaba rompendo a estrutura. Tudo isso pode acontecer, tudo isso pode acontecer. E aí, através desse teste de megômetro, você consegue atestar que durante todo o seu processo de montagem, que não houve nenhum dano à sua cablagem, né, aos seus cabos ali. Bom, a aplicação no material rodante, como que eu posso descrever? Bom, um trem moderno, ela vai possuir dezenas, como eu disse em outros vídeos, de sistemas embarcados. Então você vai ter propulsão, você vai ter freio, você vai ter ar-condicionado, você tem TCMS, você tem iluminação, você tem o sistema de comunicação, você tem CFTV, você tem fogo e fumaça, você tem diversos sistemas, tá? Que pertencem ao seu bloco principal, que pertence ao seu trem. Então, todos esses equipamentos vão possuir ali, são interligados através de quilômetros de cabos. São distribuídos ali em calhas, em eletrodutos, e assim por conduítes, né, e assim por diante. Então, em muitos projetos ferroviários, a extensão total de cabeamento até pode ultrapassar quilômetros. Então, imagine, você não consegue fazer uma vistoria cabo a cabo. É impossível ali você fazer uma vistoria cabo a cabo. Embora exista um teste, né, de continuidade, em que você faz aquele teste de continuidade para comprovar que o depara que você projetou ali no teu esquemático, que você projetou ali na tua lista de ligação, que ela está correta, mas e aí você também faz, né, um teste de depara, que é de pontos específicos para a carcaça do trem, mas você não consegue validar a fuga de corrente. Então, devido a esses quilômetros e quilômetros de cabo que muitos projetos têm, quando você faz o teste, você consegue ali, muitas das vezes até, porque às vezes ela está com um rompimento que não chega a dar uma continuidade direta para a carcaça. Mas quando você faz ali a aplicação de corrente, a corrente ela procura o caminho mais curto. Então, quando ela faz esse caminho mais curto,
né, e joga para carcaça, dá aquela fuga em algum determinado ponto, você identifica que pode haver, né, em determinados cabos ali, uma fuga de corrente, tá? E através disso você, obviamente, né, tem que impedir a energização do trem ali, antes de que seja resolvido. Você evita, né, danos a muitos equipamentos e corrige logo, né, antes de passar para as fases de testes, tá bom? De testes de energização, né, digamos assim. Bom, quais são os critérios de aceitação, desculpa. Esses critérios, eles geralmente são predeterminados ou pela equipe de engenharia, ou pelo fabricante, tá? Ou pelas normas, né? Então, existem normas que dizem para você, olha, eu tenho essa classe de tensão, eu tenho que ter esse resultado. Então, o tipo de equipamento, eu tenho esse tipo de equipamento, eu preciso ter esse resultado. Então, de forma geral, os valores, né, que precisam ser encontrados, simplesmente tem que estar dentro da faixa ali especificada, que é dezenas de mega-ohms. Depende, falei dezenas, mas pode ser centenas de mega-ohms, giga-ohms, como eu disse, depende das especificações do, da engenharia, do equipamento, da cablagem. É isso que vai determinar qual o resultado que você precisa obter. Valores muito baixos vai indicar ali um problema. Pode ser que às vezes o problema não esteja necessariamente em cabos comprometidos, cabos rompidos. Às vezes o tipo de cabo que você está utilizando pode ser que também não esteja atendendo. Pode acontecer. Às vezes a pessoa especificou, comprou um determinado tipo de cabo, ou um determinado tipo de lote, ou aquele cabo ficou muito tempo armazenado. Acontece muito. Na área de ferrovia, você compra bobinas e bobinas e bobinas e bobinas e bobinas e bobinas de cabo. Então, obviamente, você não utiliza todo aquele cabo num só projeto, você vai utilizar em outros projetos. Mas às vezes, de um projeto para outro, você acaba levando anos até chegar num outro projeto. Então, às vezes seu cabo está mal armazenado, molhou por algum motivo, tudo mais. Então, você precisa comprovar que aquele cabo ainda está bom. Nos casos de cabos que ficam armazenados durante muito tempo, geralmente a qualidade, né, os inspetores de qualidade ali, eles pedem para que seja feito um teste antes de megômetro também. E aí nesse teste é um teste destrutivo, tá? Você vai pegar ali uma amostra de cabo, daquele cabo que está armazenado, vai pegar uma metragem lá, vai fazer uma aplicação, né? Geralmente você pega ele e coloca dentro da água, as duas pontas para fora, né? Então você vai curto-circuitar aquele cabo e você vai aplicar ali uma tensão. E aí se tiver fuga, vai ter uma fuga para água, né? Porque o cabo vai estar dentro da água. E aí você consegue identificar se esse cabo seu está ou não em bom estado, certo? Então, passando dentro dos parâmetros ali, passando no que se prevê, a qualidade libera o cabo, mesmo que ele esteja muito tempo armazenado, libera o cabo e você pode usar ele em outros sistemas. Qual que é a importância disso para o teste de comissionamento? Bom, o teste de Megger, ele vai representar uma das últimas barreiras ali antes de você poder fazer a energização do seu veículo, a energização do seu trem, ou energizá-lo ele através de nível trem, né, ou nível carro, depende. Em muitas das empresas é feito um teste nível carro. Então você evita queima de equipamentos, disparos inadequados ali de sistema de proteção, né, disjuntores, danos que de repente podem ser irreversíveis, né? Porque imagine que você tem uma fuga de corrente ali e você acaba causando um dano à estrutura. Então isso não é interessante, né, no processo de TIC. E você pode também ocasionar um atraso ali na entrega do material rodante. Esse é o pior dos cenários, porque dentro das entregas você tem prazos que precisam ser cumpridos, senão você recebe multas. Então qualquer um desses processos que você planeja ali, dá a sua margem de erro e você acaba se complicando nesse processo, você acaba
tendo um transtorno no final na entrega para o cliente, na entrega do produto. Isso vai gerar custos e vai gerar multas, vai gerar uma perda de credibilidade, né, no mercado, e não é interessante para nenhuma empresa passar por isso, certo? Então, por isso que esses processos são rigorosamente atendidos. Geralmente as empresas procuram ter um processo de qualidade firme e forte em cima disso, e o time TIC também costuma estar bem atento nesses processos para que não tenham problemas futuros. Bom, um trem, ele pode possuir, como eu disse, milhares de cabos ali passando para todo lado, perfeitamente instalados, porém, um único ponto de isolamento comprometido é o suficiente para impedir que a energização da composição seja feita. É exatamente por isso que o teste de Megger é uma das atividades mais críticas do processo de comissionamento ferroviário. Comprovar o teste de Megger é praticamente comprovar já, né, já atestar de que você pode passar para o segundo passo, que é começar a identificar ali os circuitos, medir circuitos e assim por diante, certo? Para fazer os próximos testes. Tá bom, pessoal? Agradeço aqui, então falamos aqui, né, hoje sobre o nosso teste de Megger, e nos próximos vídeos vamos falar um pouco mais sobre a sequência de testes aí que nós vamos ter. E para não ter erro, não vou falar já o que eu vou falar no próximo vídeo. Vou ver aqui o que é interessante para a gente já colocar, se tem mais algum, se tem mais algo, ou que sequência eu posso utilizar, e aí a gente vai debatendo no decorrer dos próximos vídeos aí, tá bom? Quem quiser dar sugestões também, fiquem à vontade. Acho que como eu disse, o objetivo aqui principal é justamente a gente poder trocar essa ideia, poder falar sobre o tema, poder debater, poder explanar todo tipo, né, de assunto referente à ferrovia, sugestões. O nosso objetivo aqui não é ser dono da razão, muito pelo contrário, a gente quer trazer um conteúdo mais técnico, um conteúdo educativo, um conteúdo que melhore o nosso sistema ferroviário, um conteúdo que melhore os nossos técnicos, um conteúdo que melhore o atendimento ao cliente, porque no final das contas, o técnico hoje, o montador hoje, o cara do TIC hoje que está aqui testando um trem é aquele que vai ser responsável por milhares e milhares e milhares de vidas que utilizam aquele metrô, que utilizam aquele trem. Então é importante que esteja bem testado. É importante que a pessoa saiba o que está fazendo. É importante que o produto seja entregue com a qualidade para que ele dure o tempo que ele precisar, o tempo que ele foi especificado ali no projeto, e também para que se tenha uma credibilidade e as pessoas confiem sempre no sistema ferroviário. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Foi um prazer falar com vocês. E é isso aí. Fiquem à vontade, por favor. Se quem puder curtir, compartilhar. É chato ficar pedindo, né? Mas infelizmente não tem outro jeito. Só assim para se ter algum tipo de engajamento. Não digo nem engajamento, só um tipo desse conteúdo chegar às pessoas que estão interessadas pelo tema, às pessoas que querem aprender. Só dessa forma, tá bom? Tem um vídeo meu que infelizmente está com 0 visualizações. E não tem muito o que fazer, né? Se não tem curtida, não tem o compartilhar, o vídeo não vai chegar para quem precisa, para quem quer, para quem quer aprender, para quem quer escutar, para quem quer dialogar, para quem quer ensinar, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.